Estátua da Justiça Cega, fachada do STF em letras brancas, audiência pública. Olá, boa tarde. A partir de agora você acompanha ao vivo aqui pela Carlos Justiça, Eduardo Rádio Justiça Cunha. e canal do STF no YouTube. A audiência pública convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para ouvir autoridades e membros da sociedade em geral a respeito da conjuntura das pessoas em situação de rua no Brasil. O tema é objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental 976, em que o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, a Rede Sustentabilidade e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, alegam que há estado de coisas inconstitucional em relação a esse grupo. Vamos agora direto à sala de sessões da primeira turma acompanhar a abertura da audiência. Todos os demais presentes, e passo a palavra ao mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste momento os trabalhos da 37ª Audiência Pública do Supremo Tribunal Federal. O mestre de cerimônias encontra-se à direita. Sob relatoria de O nome dele é Sua Excelência, o senhor Henrique ministro Muniz. Alexandre de Moraes. Esta audiência pública foi convocada no Ele âmbito tem da pele arguição de clara, descumprimento cabelos de preceito grisalhos, é fundamental levemente calvo na parte superior, usa terno, 976, grafite, e camisa foi branca, adotado o gravata formato cinza. híbrido. Temos, neste momento, especialistas presencialmente, bem como os expositores que acompanham pela No canto plataforma direito Zoom. inferior da tela há uma janela Todos os com a interessados intérprete de podem ainda Libras. acompanhá-la ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal oficial do Supremo Tribunal Federal no YouTube. As audiências públicas organizadas pelo Supremo Tribunal Federal seguem algumas formalidades. Assim, em respeito às tradições dessa Casa e aos argumentos plurais defendidos pelos senhores expositores, não são permitidas manifestações durante as exposições. Faz-se necessário que os expositores atentem para a limitação do tempo oferecido, conforme o cronograma. Quando houver mais de um expositor indicado para o uso do espaço, devem dividir o tempo atribuído conforme o despacho convocatório. O cronômetro será acionado ao início de cada fala para auxiliar os expositores. Ao longo desta audiência pública, o ministro relator poderá instaurar espaço de diálogo, debate e reação às exposições para que as dúvidas e os questionamentos de interesse do processo possam ser esclarecidos. Preside esta audiência pública o senhor ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e compõe a mesa a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, o subprocurador-geral da República, Eduardo Curtis Lorenzoni, e tem a palavra o relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental 976, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está ao centro da bancada da sala de reuniões da primeira turma. Um relatório. Ele tem pele clara, é completamente calvo, usa a toga preta por cima do terno, grafite, camisa branca, gravata cinza. Atrás dele, vemos a bandeira do Brasil em frente a uma parede branca. Nós sabemos, não é possível, com uma decisão judicial, resolver esse problema imediatamente, senão, obviamente, nós já teríamos feito. A questão é trazer subsídios, a questão é que nós possamos construir, aqui com o apoio de todos vocês, construir a possibilidade de medidas concretas para ir atenuando, até que haja, se Deus assim permitir, a possibilidade de resolver totalmente essa questão, mas atenuando e levando a cada ente federativo, a União, os estados, os municípios, dentro do âmbito de suas competências, propostas concretas com execuções possíveis. Então, exatamente nesse sentido que eu peço a colaboração de vocês, para que nós possamos construir isso, de chamar depois os estados, chamar a União, chamar os municípios, para que, principalmente no inverno do ano que vem, não ocorra o que ocorreu nesse inverno, no inverno desse ano e o que vem ocorrendo, para que nós possamos já atacar rapidamente as questões mais prementes e construindo um cronograma de atuação. A arguição de descumprimento de preceito fundamental permite exatamente essa possibilidade, essa interação
entre os órgãos públicos, entre a sociedade civil, entre o Ministério Público, a Advocacia Geral da União, para que o Supremo Tribunal Federal possa exatamente fazer a concretização dos direitos fundamentais previstos na Constituição. E aqui nenhum de nós tem dúvida que há necessidade de nós concretizarmos os direitos fundamentais dessa população em situação de rua no Brasil, que vem sofrendo todos os dias, mas a cada inverno, principalmente, vem sofrendo lastimáveis consequências, muitas vezes, pelo descaso das autoridades públicas, pela omissão das autoridades públicas, pela inação do poder público. E o problema é tão complexo que é necessário realmente o apoio não só do poder público, poder executivo, mas da sociedade civil organizada. Nesse sentido, então, eu reitero a necessidade que cada participação seja extremamente concreta, para que nós possamos construir, para que nós não acabemos perdendo um tempo precioso aqui só com críticas ou com desabafos. O importante é que nós possamos fazer o diagnóstico, propor e construir uma solução, mesmo que essa solução seja, e obviamente assim será em etapas, mas uma solução para o problema. Cada um terá 5 minutos para que todos pudessem participar. Nós estendemos para amanhã também a audiência pública, para que todos aqueles que se inscreveram pudessem participar, porque eu tenho certeza que cada um de vocês, cada uma das entidades, tem muito a colaborar. A primeira... Audiência pública. População em situação de rua no Brasil. Aqui, começando... Aqui está numa listagem que não corresponde aos nomes que eu estou vendo aqui. Pode ser virtual, exatamente, é isso mesmo. Obrigado, Missa Carmen. Então, a primeira, nós estamos, na sequência, vamos começar com o conselheiro do CNJ, o conselheiro Mário Goulart Maia, que participa no CNJ do Comitê Nacional de População de Rua, criado no âmbito do CNJ. 5 minutos ao conselheiro. O conselheiro virtual está presencial. Estou aqui. Então, aqui é presencialmente. Presente, presidente. Primeiramente, gostaria de... O expositor ocupa o lugar onde estava o mestre de cerimônias. Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, levemente compridos, usa terno escuro, camisa branca, gravata, com listras escuras e claras na diagonal. E a ministra Carmen também, pela coragem que tem enfrentado tempos tão difíceis. Gostaria de iniciar com as palavras do pastor batista Martin Luther King, que dizia: aprendemos a voar com os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Presidente, ministro Alexandre, em 2021, após amplo debate público, com escuta ativa das pessoas em situação de rua, movimentos sociais, atores do sistema de justiça e importantes órgãos de defesa dos direitos humanos, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução 425 de 2021, que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judiciária de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. Essas pessoas estão em situação e essa audiência certamente irá tirá-los dessa situação. Referido ato normativo foi construído a partir de premissas, como acolhimento de propostas conexas com o Poder Judiciário, aproximando sugestões de políticas públicas afetas antes ao Poder Executivo. Em pauta, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. A Constituição teve que dar início a essa grandiosa missão, como se já não bastasse as que lhes são delegadas.
Considerando a necessidade de coordenação das ações destinadas à implementação e aperfeiçoamento da política instituída pela já citada resolução, em maio do corrente ano, a Portaria 180 de 2022 instituiu o Comitê Nacional POP Rua Ajude, colegiado que tem a honra de coordenar na condição de presidente da Comissão Permanente de Políticas Sociais e de Desenvolvimento do Cidadão do CNJ. Como trata o Evangelho, não sei em qual passagem, a quem muito lhe foi dado, muito será cobrado. É muita responsabilidade presidir essa comissão que o presidente, à época, ministro Luiz Fux, me confiou. Em observância ao disposto na resolução, o comitê já é composto por representantes de diversos segmentos do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, da AGU, de instituições de ensino de importantes organismos de direitos humanos e dos movimentos sociais organizados, das pessoas em situação de rua. Internamente, o Comitê Nacional POP Rua Ajude formou equipes em subgrupos para o desenvolvimento dos trabalhos em 7 eixos de atuação temáticas, que tratam de questões diferentes, sobre cidadania, capacitação de servidores, enfim, é um amplo espectro, ministro Alexandre, que eu não vou aqui me alongar. Nesse sentido, diversas ações já foram realizadas e outras estão em desenvolvimento em relação a cada um dos eixos temáticos, como, por exemplo, cito os mutirões de atendimento às pessoas em situação de rua que já ocorreram. Eu tive a sorte e a surpresa de participar desses mutirões, ministro Alexandre. E, no início, as pessoas tinham um certo receio em ir até onde o Poder Judiciário estava presente. Mas, aos poucos, essa confiança e esse acolhimento que elas têm por parte do Judiciário está quebrando esse antigo paradigma. Elas estão compreendendo que o Poder Judiciário e o Código Penal, o Código de Processo Penal, ele surge na sociedade para tutelar os direitos do cidadão. O Judiciário ele não está com a missão de perseguir, não é um poder de inquisição. O direito penal e o Poder Judiciário estão, sim, para proteger o cidadão. Nesse particular, destaque uma grande demanda que tem sido apresentada como um obstáculo para o acesso à justiça e para o exercício de direitos pela população em situação de rua é a dificuldade na obtenção de documento civil por essa população. Todo o direito, todo o princípio, todo o início de uma cidadania, ela surge com a sua identificação. E daí, talvez, surja a noção de pertencimento. A começar pela expedição de certidão de nascimento, o primeiro documento e o mais burocrático do nosso país. Os subregistros encontram procedimentos dificultosos para a superação da lacuna. Muitas das pessoas em situação de rua migram de estados, passam a viver em locais longínquos dos locais de nascimento. Hoje em dia, ministro Alexandre... Conselheiro Mário, só pedir para concluir, por favor. Só para concluir, gostaria de dizer que, hoje em dia, o perfil das pessoas em situação de rua é um perfil muito distinto do que nós vimos antigamente. E, para concluir, ministro, gostaria de citar mais uma vez Cecília Meirelles. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo e recompensa, onde o amor equivale à ofensa de boca amarga e de alma triste. Sinta a minha própria presença no céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Obrigado. Agradeço ao conselheiro Mário Goulart Maia. Aqui, até para que todos se situem, esse primeiro grupo diz respeito que vai falar diz respeito aos órgãos públicos. Na sequência, o segundo grupo falará aos movimentos nacionais de população em situação de rua, os fóruns permanentes. A DPF 976, audiência pública, população em situação de rua no Brasil. Contribuições, esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Por favor, doutora Fabiana. Excelentíssimo senhor ministro. A expositora participa pelo sistema de videoconferência.
todas e todos os participantes. Ela tem pele clara, cabelos castanhos, cacheados na altura dos ombros. Usa óculos de armação marrom arredondada, batom rosa, blazer preto, blusa marrom estampada. A imagem ao fundo está desfocada. O GAETS, na qualidade de amicus curiae, vem requerer que seja declarado estado de coisas inconstitucional concernente às condições desumanas de vida da população em situação de rua no Brasil, por omissões do Poder Executivo em seus 3 níveis federativos e do Poder Legislativo e reiteradas violações cometidas por estes entes. Violações diárias e permanentes praticadas por agentes públicos através de políticas públicas violadoras do direito à propriedade e do direito de ir e vir, denominadas de zeladoria urbana, que na prática são de higienização, tratando as pessoas em situação de rua como descartáveis, como lixos, assim como seus pertences, únicos pertences, inclusive os documentos pessoais. Quem fala é Fabiana Almeida, defensora pública. Que se não recolhe os pertences da população em situação de rua. É direito de propriedade delas. Violações ocorrem também pela instalação pelo poder público de equipamentos de arquitetura hostil, tais como grades, bancos com geometrias irregulares, jardins como plantas como cactos, pedras sem nenhuma conotação estética, em formatos geométricos estranhos nas calçadas, embaixo de marquises apenas para impedir que um corpo humano que não tem para onde ir possa descansar. Que se defina a existência desta arquitetura hostil, como ela ocorre, que não sejam construídos equipamentos neste sentido. Violações praticadas por agentes públicos através de remoções compulsórias de pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas em situação de rua, sem que se respeite os ditames da Lei 10.216, não se ofertando políticas de saúde mental extra-hospitalares nem o cuidado de saúde em liberdade. Que se imponha a observância da Lei 10.216, que o cuidado das pessoas em situação de rua, com uso problemático de álcool e outras drogas, se dê principalmente em liberdade, com a observância do direito à moradia e acolhimento social, em unidade institucional, e não em comunidade terapêutica, e não em hospital psiquiátrico. Violações cometidas contra mães em situação de rua. Audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Quem fala é Fabiana Almeida, é defensora pública. Ao invés de se promover o acolhimento e cuidado para que essas famílias possam permanecer juntas e as crianças possam ter o direito de estar com suas mães. Que não se retire o bebê das mães em situação de rua. Tem que se promova o acolhimento e o cuidado dessas mães, dessas famílias. Existe a previsão de uma política nacional para a população em situação de rua desde 2009, com diretrizes, com princípios norteadores para enfrentar a complexidade dessa situação. Está previsto no Decreto Federal 7.053. Um dos pedidos da ação é justamente sanar a omissão dos entes federativos em aderir a esta política nacional, visto que até março deste ano apenas 5 estados e 17 municípios haviam aderido a esta política, que os entes federativos sejam levados a aderir à política nacional. Foi requerida na petição inicial a promoção de 29 ações concretas, execuíveis e específicas, visando preservar a saúde e a vida das pessoas em situação de rua, para que elas não sofram mais, principalmente mortes perfeitamente evitáveis, nem sejam vitimadas desta maneira, e de maneira proporcional, como aconteceu nos últimos 2 anos em razão da pandemia da Covid. Muito obrigada. Agradeço, doutora Fabiana, defensora pública, e passo a palavra ao doutor Antônio Vitor Barbosa de Almeida, defensor público do Estado do Paraná, aqui presentes também. Falando em nome do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais. É só para frente aqui, né?
Boa tarde a todas e todos presentes. Meu nome é Antônio Vitor Barbosa de Almeida, sou defensor público no Estado do Paraná e pesquisador também do tema da população em situação de rua. Antônio Vitor tem pele clara, cabelos, bigode e barba, castanhos claros. Usa óculos de armação arredondada, preta. Veste terno cinza, camisa branca e gravata vermelha. Não é fácil, é uma miséria. Muitas vezes você está dormindo, você não sabe o que vem. Se vem alguém, joga uma pedra na sua cabeça, se vem alguém, te dá um tiro. Para falar a verdade, é uma dor. Você acordar de manhã e não saber o que ter para comer. Doutor, eu vou poder ver meu bebê novamente algum dia? Essas são falas que, cotidianamente, nós da Defensoria Pública ouvimos e acompanhamos nos atendimentos diários. Hoje, de acordo com dados do CadÚnico de setembro, estima-se que há cerca de mais de 213 PSRs no Brasil. Trata-se, porém, de um número subestimado ainda, e até hoje o país segue desrespeitando o seu próprio Decreto Federal 7.053, não realizando um censo demográfico para essa população. É vergonhoso um país em que é possível se saber quantas cabeças de gado existem, mas não saber quantos de seus cidadãos moram nas ruas. Audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Quem fala é Antônio Vitor Barbosa, conselheiro, além disso, os equipamentos defensor público do Paraná. PSR hoje são insuficientes para garantir a superação da situação de rua, especialmente por serem grandes locais em que se aloca uma gama extremamente heterogênea de pessoas sem atenção e proteção às especificidades e individualidades. Muitas vezes são locais, como na foto, precarizados, com infestação de insetos, superlotados e com regras rígidas de uso. Não bastassem as falhas estruturais, dados do então CNDDH, que foi extinto, revelam que a PSR também é submetida a uma violação constante nos atendimentos desses espaços. Entre 2010 e 2014, estimou-se o número de mais de 3.000 pessoas vítimas durante a utilização dos equipamentos de acolhimento. As denúncias compreendem recusa de atendimento, demora excessiva, falta de limpeza, ameaça, abuso de autoridade, humilhação, superlotação e proliferação de doenças como tuberculose. Nas vias públicas, essas pessoas vivem ao relento e à beira da insegurança jurídica, não lhes sendo garantido nem mesmo o direito fundamental à propriedade. As defensorias se deparam com relatos diários de retirada de pertences, pessoas sob o pretexto de uma suposta limpeza urbana, realizada inclusive em noites frias, aumentando riscos de morte. Embora possam ser invisíveis para a rede formal de proteção de direitos, esses corpos, em sua maioria negros, que circulam pelos centros urbanos, são cotidianamente visíveis pela repressão, violência e preconceito praticadas por agentes do Estado, inclusive. Entre 2015 e 2017, foram notificadas mais de 17.000 pessoas vítimas de violência, cuja motivação do crime foi estar em situação de rua, segundo dados do Ministério da Saúde, inclusive. As notificações mais recorrentes foram entre as mulheres e pessoas negras e consistiam em agressões físicas, violência psicológica, moral, violência sexual, negligência e abandono. Esses dados recentes reverberam uma prática de naturalização e violência e abandono dessas pessoas. Todas essas fotos retiradas demonstram e são de atendimentos realizados pelas defensorias públicas. Então, temos aqui tiros, quebra de mandíbulas e torções de braço também. Tudo isso pontuado não é algo aleatório ou fortuito. São violências decorrentes da precariedade habitacional, pois a situação de rua é, na essência, um problema estrutural de ausência de moradia, para o qual o Brasil ainda não se debruçou e permanece omisso. Países como Estados Unidos, Espanha, Portugal e Canadá já possuem iniciativas bem-sucedidas em se apostar na oferta de uma moradia como primeiro passo para a recuperação da situação de rua. Estudos demonstram que entre 85% a 90% das pessoas permanecem domiciliadas. No entanto, no Brasil não há uma política habitacional prioritária para essa população. Se essa breve abordagem não é o retrato de um estado de coisas inconstitucional, então certamente não sabemos o que é e teremos a certeza de perda de nossa empatia e humanidade. Obrigado. Agradeço, doutor Antônio Almeida, defensor público do Paraná. Eu chamo a doutora Fernanda Penteado Balera, defensora pública do Estado de São Paulo, do meu Estado, e representando aqui a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos.
Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, em nome de quem cumprimento todas A defensora pública tem pele clara, cabelos castanhos, lisos, abaixo dos ombros. Eu sou defensora pública do Estado de São Paulo e estou representando a Associação Nacional de Defensores e Defensoras Veste Públicas. uma blusa verde estampada de mangas compridas. Os direitos humanos dos grupos vulneráveis, por óbvio, ela tem como público-alvo a população em situação de A DPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Mas não precisa de dados para a gente perceber o que está acontecendo e que a gente está vivendo uma verdadeira crise humanitária. E pior, a gente não está apenas nessa crise, como a gente a normalizou quando passamos pelas ruas e desviamos nossos passos e nosso olhar de quem faz da rua seu espaço de sobrevivência. Esse grupo de pessoas é caracterizado por extrema pobreza e por não ter uma moradia, e ele é extremamente diverso. Tem mulheres, jovens, crianças, idosos. É a periferia urbana que se organiza nos centros e faz da rua o seu lugar de sobrevivência, muitas vezes trabalhando, catando material reciclável, fazendo trabalhos informais, olhando carros. Aqui, é interessante lembrar a frase da Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra que criou seus filhos catando material reciclável, quando ela diz: eu cato papel, mas não gosto, então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. O que nos chama a atenção para o fato de que as pessoas na rua também não têm que estar preocupadas apenas com a sobrevivência. Elas querem viver, sonhar e poder fazer planos. Mas será que dá para fazer planos na rua? Até seria possível, se além da falta de moradia, a vida das pessoas em situação de rua não fosse marcada por uma violência extrema. E aí, dentre as diversas violências que as pessoas em situação de rua sofrem, eu queria que chame a atenção para uma que atinge de forma reiterada e específica esse grupo populacional, que foi já, inclusive, mencionada pelos meus colegas, que é a retirada à força dos seus pertences pessoais. É muito difícil imaginar, para quem não está em situação de rua, que você pode simplesmente ter sua mochila, sua bolsa, seu cobertor retirado por um agente do Estado. Mas é exatamente isso que acontece, e foi o que aconteceu, por exemplo, no dia 10 de setembro de 2020, em uma praça de São Paulo. O Felipe dormia, quando, por volta das 7 horas da manhã, ele foi acordado por um agente da prefeitura que o chamou de nóia, lhe mandou sair da barraca e pegou a sua mochila. Nela estavam suas roupas, seu remédio para epilepsia e os papéis que ele juntava para ver se ele tinha direito à aposentadoria. A barraca foi quebrada. Todos os seus bens tiveram o mesmo destino: a caçamba de um caminhão de lixo. Esse é apenas um exemplo das múltiplas denúncias que chegam às defensorias públicas de todo o país, conforme os relatórios juntados nesta DPF. O que se nota é que, expressando um profundo desprezo por seres humanos em situação de extrema pobreza, num lamentável misto de higienismo social com a aparofobia, os agentes públicos subtraem e destroem os poucos bens e pertences das pessoas. Documentos pessoais e receitas médicas são destruídos. As pessoas não são informadas da destinação dos seus bens e tampouco o que precisam fazer para reavê-los. Patrícia, outra vítima dessa ação de 2020, me disse o seguinte: a gente mora nas calçadas, todo mundo é igual. Agora, uma coisa eu vou dizer: as pessoas tiram as coisas da gente, é barraca, é tudo, não pode ser assim, dá um valor a gente. A frequência e a reiteração da prática das retiradas de pertences da população em situação de rua culmina a violação não apenas dos direitos à posse e propriedade, ele afeta a integridade física das pessoas, na medida que elas ficam sem qualquer abrigo em dias de sol escaldante, frio intenso e até chuvas torrenciais. Não raras às vezes, nessas circunstâncias, são constatados óbitos, como bem lembrou Vossa Excelência, mas esses óbitos não ocorrem apenas no frio, eles ocorrem no calor, eles ocorrem todos os dias, morre-se muito na rua. E assim como a gente normalizou a vida na rua, a gente normalizou a morte, normalizou em tal dimensão que a gente nem sabe os dados sobre as mortes na rua. Mas o que a gente sabe é que as pessoas não estão morrendo pelo frio, pela chuva, pelo calor, elas estão morrendo porque não tem política pública. A retirada de pertences afeta ainda a integridade psíquica das pessoas em situação de rua e contribui para o sentimento de desconfiança que elas têm nos serviços públicos, porque é o próprio Estado violando direitos. Diante desse quadro de sistemática violência, é necessário que essa Suprema Corte reconheça que é inconstitucional a retirada de pertences pessoais das pessoas em situação de rua, por violar os direitos de posse, propriedade, igualdade e dignidade. É o mínimo que se espera, até que seja garantido a todos o direito fundamental à moradia e que as pessoas deixem as ruas e tenham de volta seu direito de sonhar, como já nos ensinou o escritor agora centenário José Saramago, são os sonhos que mantêm o mundo em sua órbita. Muito obrigada. Agradeço a doutora Fernanda Balera. Passo a palavra à doutora Maria do Carmo Goulart Martins 70, defensora pública federal, que também está aqui presencialmente, representando a Defensoria Pública da União. Excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes
Em nome de quem eu estendo meus cumprimentos a todas as pessoas. A expositora tem pele clara, cabelos castanhos, escuros, cacheados e volumosos. Veste blazer preto sobre blusa preta. Inscritas no CadÚnico, conforme levantamento... A DPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Nas ruas é ainda maior, mas não há dados oficiais do governo. Embora a Política Nacional para a População em Situação de Rua, criada por meio do Decreto 7053 de 2009, estabeleça entre os seus objetivos a contagem oficial da população em situação de rua, o IBGE ainda não incluiu integralmente essas pessoas no censo. Isso porque adota o domicílio como critério de investigação. Ou seja, não ter um teto significa não existir aos olhos do poder público. A mensagem que é transmitida é a de que se você vive ao relento, você não existe, você não conta. Diferente da realidade nacional, há censos da população em situação de rua realizados em âmbito municipal, a exemplo das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, o que afasta o argumento do IBGE da inexistência de metodologia capaz de fazer esse levantamento. Bom, não sabemos quantas são, mas e por que tantas pessoas estão em situação de rua no Brasil? Também não é possível apontar uma única causa que leva uma pessoa à situação de rua. Trata-se de fenômeno social complexo, relacionado com fatores estruturais, ausência de moradia, de trabalho e renda, crises econômicas. Com a história de vida de cada indivíduo, ruptura de vínculos familiares, doenças mentais, dependência química, podemos citar ainda fatores como desastres ambientais, enchentes, a recente pandemia de Covid-19. Pesquisas apontam que a maioria das pessoas não está em situação de rua porque quer. Viver nas ruas tem relação com miserabilidade, com falta de acesso a direitos fundamentais. Saúde, educação, moradia tem relação com desemprego. Quase metade, 47% das pessoas nessa condição têm um ensino fundamental incompleto, sendo que 11% delas não sabem ler e escrever. No entanto, há uma forte tendência de atribuir aos indivíduos a exclusiva responsabilidade pela condição em que se encontram. Mas a verdade é que o Estado brasileiro opera uma verdadeira criminalização da pobreza. Nesse ponto, é importante mencionar que o Código Penal de 1940, apesar de excluir as condutas de mendicância e vadiagem do rol de crimes, as manteve como contravenções penais, no Decreto-Lei 3688 de 1941. Só em 2009, a contravenção da mendicância foi revogada pela Lei 11.983, permanecendo ainda em vigor a vadiagem. A Defensoria Pública da União se depara diuturnamente com casos que comprovam essa análise, como o de um homem em situação de rua, cujas capacidades mentais estão sob análise a um incidente de insanidade mental em curso, primário, sem antecedentes criminais, acusado do crime de dano, que é um crime praticado sem violência, com pena mínima de 1 ano, que teve sua prisão preventiva decretada. Após mais de 3 meses preso, ele foi colocado em liberdade recentemente, no dia 8 de novembro, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus impetrado pela DPU. Sabe-se que uma das faces mais dramáticas da pobreza é a não ter um local para viver. A falta de moradia é uma das formas mais extremas de exclusão. Pessoas que não possuem uma residência permanente são privadas da satisfação de necessidades básicas: alimentar-se, dormir, ter vida íntima, higienizar-se, estudar, trabalhar, constituir família, preservar sua intimidade, desfrutar de uma vida privada, guardar seus pertences. A quase ausência de ações concretas para promover moradia às pessoas em situação de rua não é apenas um desrespeito à Constituição, mas também a documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1996, que considera o direito à habitação um direito fundamental de todas as pessoas. As soluções até hoje apresentadas pelo poder público para assegurar o direito à moradia mostram-se insuficientes. Há poucas vagas de acolhimento, relatos de precariedade das estruturas ofertadas, despreparo dos profissionais, dificuldade de adaptação às regras impostas, a grande rotatividade de pessoas. É necessário pensar em soluções imediatas, mas também em alternativas de médio e longo prazo. A Política Nacional para a População em Situação de Rua, já mencionada, também inclui a moradia como um dos seus objetivos, mas até o momento, passados quase 13 anos de sua publicação, dos 26 estados brasileiros, apenas 6 deles e o Distrito Federal fizeram sua adesão formal. E mesmo naqueles que aderiram, não há o seu integral cumprimento.
A Defensoria Pública da União, por meio do Grupo de Trabalho Rua, que atualmente eu tenho a honra de coordenar, afirma categoricamente a falta de efetividade da política nacional para a população em situação de rua. Os princípios, os diretrizes... Doutora Maria do Carmo, peço só para a senhora completar. Pois não. Finalizando. Os princípios, as diretrizes e os objetivos ali estabelecidos não são levados a efeito e não surtem efeito na vida das pessoas que se encontram em situação de rua no país. É preciso mudar esse cenário e, mais do que assegurar, efetivar direitos para esses cidadãos e cidadãs. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria do Carmo. Eu passo a palavra agora virtualmente à doutora Samara Yasser Yassine Dalou, Procuradora da República, que fala em nome da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos. Cumprimento primeiramente... A expositora participa por videoconferência, tem pele clara, cabelos pretos, lisos e compridos, usa batom vermelho discreto, um blazer vermelho vivo, camisa branca. Do Ministério Público Federal, em nome de quem estendo a Vossa Excelência... Audiência pública para contribuição e esclarecimento a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. De todos desses participantes, que também cumprimento nesse momento, como também da sua condução irretocável do pleito eleitoral de 2022. A Procuradoria Federal do Direito Cidadão, como o ombudsman do Sistema Brasileiro de Direitos Humanos tem um trabalho de discussão a respeito dessa temática por intermédio do seu grupo de trabalho, Seguridade Social e Pessoas em Situação de Rua, do qual eu tenho a honra de ser a coordenadora. E tem como eixos temáticos principais que foram trabalhados neste último ano, especialmente a compilação de dados dos trabalhos dos ministérios públicos em todo o país sobre o tema das pessoas em situação de rua e sobre o lema dessa gestão da PFDC, menos protagonismo e mais conexões, né? Procurando aproximação com a sociedade civil e compreensão da situação da pessoa em situação de rua e suas diversas facetas e escalas de vulnerabilidade, né? A compreensão de que existe uma verdadeira transversalidade em relação à vulnerabilidade dessas pessoas, né? E busca por mecanismos que fossem eficientes e internacionalmente reconhecidos como moradia primeiro, que será objeto de debate mais aprofundado aqui nessa ação civil pública, como nortes para compreensão do tema para prosseguimento dos nossos trabalhos. Nossa primeira dificuldade no exercício foi prosseguir na presença de cifras ocultas nos documentos obtidos, né, evidenciados pela ausência de estatística confiável e pelo subdimensionamento das políticas públicas existentes, que, quando existentes, são demasiadamente fragmentadas. Foram encaminhados ofícios ao Ministério da Cidadania com... um retorno insatisfatório de respostas, induzindo o grupo de trabalho à conclusão da inexistência real de dados oficiais que indiquem quem é hoje a população em situação de rua no Brasil. Não se fala apenas em dados censitários, mas todo o componente de quem é essa pessoa, quais as causas as levam voluntária ou principalmente involuntariamente a viver em situação de rua, onde estão localizadas, quantas são, como são estruturados os equipamentos públicos necessários ao atendimento de suas necessidades, chegando-se à conclusão de que todo o aparato estatal nesse sentido se encontra subdimensionado, insuficiente e muito difícil, e são informações muito difíceis de se acessar. Considerando essa primeira dificuldade, foi realizado também um levantamento de ações judiciais no âmbito da Justiça Federal, oportunidade que localizamos 9 ações civis públicas em diversas regiões do Brasil, acompanhando-se com destaque aquela em curso perante a Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, para a inclusão das pessoas em situação de rua no censo 2020, uma ação judicial que, entretanto, não teve sucesso na execução de sua finalidade. Também nos voltamos em nossos trabalhos à obtenção dos dados estatísticos produzidos pela sociedade civil, instituições públicas de pesquisa, destacando-se o trabalho do Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais, que lançou um interessante panorama sobre a situação, e especialmente o grau de ausência de precisão em relação aos dados do CAD único, temas estes que vão ser melhor explicitados pelos atores qualificados.
Nessa atuada, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por intermédio de seu grupo de trabalho, reconhece o estado de coisas inconstitucional da situação das pessoas em situação de rua no Brasil. Reconhece que se trata de uma situação complexa e estrutural, de alcance transfronteiriço e que demanda um olhar dessa mesma forma, sensível e uma situação completamente dissonante dos objetivos da Constituição Federal de 88, com reflexo de incremento de risco transversal, sobretudo quando se tratam de crianças, mulheres, população LGBTQIA+, e outras minorias, com verdadeiras instauração de situação de hipervulnerabilidade. Assim, há necessidade por parte do poder público de não somente adotar uma política pública clara e estruturada, mas conclamamos a Vossa Excelência uma solução estrutural que perpasse pelo fortalecimento da sociedade civil organizada, dos instrumentos adequados para retirar da invisibilidade o tema da pessoa em situação de rua, a que dispõe todo o sistema da Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, e para que esse assunto não se limite unicamente às áreas de saúde e segurança pública, mas de toda a estrutura de trabalho do sistema de direitos humanos brasileiro. Muito obrigada. Agradeço, doutora Samara, e convido agora a desembargadora Maria Luísa Alvarenga Araújo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também falará por videoconferência. Eu cumprimento o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal. Desembargadora de Justiça Maria Luísa de Marilac Alvarenga Araújo. Os presentes nessa audiência. Ela tem pele clara, cabelos castanhos, escuros, lisos, à altura dos ombros. Usa um colar dourado com pingente de pedra clara, um blazer bege e uma blusa preta. Ao fundo, vemos parte de uma estante de madeira com alguns objetos. Aos direitos de moradia, saúde e educação, ferindo de morte o princípio da dignidade da pessoa humana. Inexistem políticas públicas habitacionais específicas para a população em situação de rua. Então, o que se vê em época de fortes chuvas, em inverno intenso, na nossa capital principalmente, é um grande sofrimento de idosos, crianças, mulheres, vez que não há sequer abrigos emergenciais suficientes para acolhê-la. Assim, é razoável exigir dos poderes públicos, federal, estadual e municipal, que pelo menos adotem medidas para mitigar as consequências causadas pela inexistência de um teto, destinando vagas na rede hoteleira, nas localidades onde houver carência de vagas em abrigos institucionais já existentes, com ressarcimento aos estabelecimentos de forma a fornecer abrigo para todos. É importante ressaltar que, ainda que se proporcionasse abrigo para toda a população, a implementação do direito à moradia não pode se basear em paradigmas de atendimento emergencial, devendo oferecer soluções permanentes, porque o direito ao abrigo ele não pode ser confundido com o direito à moradia. A concessão de abrigo pelo poder público deve ser vista como algo temporário para atender uma situação emergencial. Mas não é isso que se constata. Na realidade, o que se percebe é que, superada a situação emergencial, o poder público não promove políticas habitacionais, inexistindo horizonte de acesso à moradia digna para a população em situação de rua. É essencial colocar as políticas de moradia num primeiro plano, acompanhadas das políticas assistenciais que se façam necessárias. As violações dos direitos fundamentais da população em situação de rua, eles são de aspectos e origens diversas, sendo muito comumente praticadas pelas próprias instituições públicas que deveriam resguardar tais direitos. O Poder Judiciário, muitas vezes, é um desses agentes. Não podemos fechar os olhos para essa realidade, sendo conhecidos os problemas decorrentes da falta de acesso à justiça e visão criminalizante, que coloca tais sujeitos como descumpridores de deveres e não como destinatários das garantias. Não obstante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desde o ano de 2015, quando ele instituiu o seu núcleo de voluntariado, vem se empenhando ao máximo em articular ações
em prol da população em situação de vulnerabilidade social, de forma a reduzir a invisibilidade dessa parcela da sociedade e levar a ela um pouco de dignidade e esperança. Nesse sentido, já vinha realizando mutirões e atendimentos através do programa Rua do Respeito, de forma a promover acesso desse público a direitos básicos, como documentação, serviço de saúde e orientação previdenciária. Também vem realizando campanhas de arrecadação de alimentos e cobertores para pessoas em situação de rua, que, para além de minimizar sofrimentos derivados das necessidades básicas não supridas, colaboram para a visibilização do fenômeno, criando conjuntura para ações inclusivas e mudança de olhares e percepções. Ainda a participação efetiva do Tribunal de Justiça de Minas em projetos coletivos voltados à geração de trabalho, segurança alimentar e cultura são mais um passo nesse sentido. Aqui cita especialmente os programas Caminhos e Cidadania em Rede, que têm se tornado experiências modelo com potencial transformador da realidade. A edição da Resolução 425 do CNJ, instituindo a política de atenção a pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades no âmbito do judiciário, é de alta relevância social e em muito contribuirá para a humanização e aprimoramento dos serviços ofertados pelos tribunais às pessoas em situação de rua. As diretrizes e medidas administrativas ali estabelecidas, se observadas, podem ensejar ganhos concretos mediante a abertura da justiça e implementação de direitos dessa população. A partir da resolução... Desembargadora, eu peço só para a senhora concluir, por favor. A partir da resolução 425, foi criado o nosso comitê Pop Rua Jus, em junho desse ano, e se observa a germinação de semente para duradouras transformações, que ele prevê ampla participação de agentes diversos e constitui espaço privilegiado para aprofundamento dos debates, jogando luz para inúmeras situações de rotina do judiciário, que geralmente são despercebidas, apesar de constituírem graves violações. Então, em Minas, já estamos trabalhando com ações de formação e itinerância, redesenho de rotinas de atendimento para garantir a observância da humanização, preferência e especialização, dentre outras iniciativas. Dessa forma, eu penso que Minas, apesar de estar longe desse percurso de garantir políticas públicas para as pessoas em situação de rua, ele tem avançado consideravelmente na busca desse objetivo. Muito obrigada. Obrigado, desembargador. Eu passo a palavra agora à doutora Luísa Marilac Xavier dos Passos, promotora de Justiça, representando o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. A expositora está em pé, à direita. Senhor relator, ministro Alexandre de Moraes, pessoas em situação de rua aqui presentes. Luísa de Marilac Xavier, promotora de Justiça. Representando o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, colegiado de membros do Ministério Público. ADPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Posso continuar? Por favor. Terá seus 12 segundos descontados. Combinado. O ministro Alexandre de Moraes sorri. Representando o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, colegiado de membros do Ministério Público, visa chamar a atenção para as crianças e adolescentes dentro do contexto da população em situação de rua. É preciso considerar as especificidades do público infanto-juvenil para a implementação de políticas públicas para pessoas em situação de rua, não somente porque crianças e adolescentes são constitucionalmente prioridade absoluta, mas, sobretudo, porque as políticas públicas destinadas a essa fase do desenvolvimento humano podem prevenir as vulnerabilidades e vulnerabilizações da fase adulta. Queremos destacar 4 questões que precisam ser sublinhadas quando este tribunal se debruçar sobre os pedidos cautelares e de mérito contidos no presente processo.
A primeira, crianças e adolescentes que estejam com suas famílias em situação de rua não devem ser separados destas famílias como estratégia de atendimento e proteção. A separação das crianças e dos adolescentes das famílias em situação de rua é prática violadora do direito à convivência familiar e comunitária dessas crianças e adolescentes e introduz em suas vidas um capítulo de institucionalização que pode e deve ser evitado. As políticas para a população em situação de rua, portanto, precisam incluir formas de proteção das crianças e adolescentes em conjunto com seus familiares, até que seja superada a condição de rua pela família como um todo. Não se pode continuar convivendo com a prática de acolhimentos compulsórios, pela qual crianças e adolescentes são afastados de suas famílias contra sua vontade, sendo submetidas à verdadeira privação de liberdade. Não são coisas, Excelência, são sujeitos e sujeitos de direitos. Nesse contexto, vivemos uma triste realidade de famílias em situação de rua que são alijadas de seus filhos e filhas, e dessas crianças e adolescentes que são subtraídas do afeto de seus pais, em especial de suas mães. Não raro, ainda bebês, são compulsoriamente retiradas do seio materno e levadas a abrigos, muitas vezes tendo a situação de rua como único fundamento para essa violência. Portanto, precisamos de políticas públicas que fortaleçam essas famílias, que as apoiem, que as auxiliem sistematicamente nos cuidados de suas filhas e filhos e que não demandem do judiciário medidas para substituir suas falhas. Segunda questão, é preciso fortalecer as políticas que garantem a autonomia dos adolescentes que foram institucionalizados e que, ao atingirem a maioridade, saem da medida de acolhimento sem referência e nem apoio familiar. Esses jovens, que saem desamparados e despreparados de uma longa vivência em abrigos, vão viver, por falta de alternativas, em situação de rua. Assim, como parte do problema tratado nesta ADPF, deve-se prever o aperfeiçoamento das políticas de acolhimento de crianças e adolescentes e a implementação de políticas de moradia para esse público. Terceira questão. Crianças e adolescentes em contexto de diversidade sexual e de gênero precisam receber apoio em conjunto com suas famílias. Tem sido doloroso verificar a quantidade de meninos e meninas que não se adequam ao sexo biológico, indo viver em contexto de rua em razão dos conflitos familiares e das violências sofridas no âmbito familiar por este motivo. As políticas públicas precisam estar atentas a isso, sobretudo para ajudar sujeitos e famílias a enfrentarem os preconceitos e discriminações que alimentam a violência e, portanto, merecem uma advertência por parte deste Tribunal Constitucional. Quarta questão. Outra prática que vem se arraigando, também por falta na execução de políticas públicas, é o da impropriamente chamada internação compulsória, quando os juízes são provocados a determinar a internação de crianças e adolescentes, muitas delas dentro desse conjunto de pessoas em situação de rua, para tratamento de drogadição. A utilização do judiciário nesses casos funciona como estratégia de higienização das cidades. A política antimanicomial que escolhemos no país deve contar com equipamentos que vão às ruas sistematicamente para atendimento dessas pessoas, bem como de equipamentos acessíveis à demanda espontânea dessas pessoas, sobretudo em regime ambulatorial, vale dizer, em meio aberto. Doutora Luísa, peço só que a senhora conclua. A busca pelo judiciário tem ocorrido pela falta desses serviços. Estamos como que usando uma UTI para suprir a falta de um posto de saúde. Por isso, na consideração por essa Corte acerca das políticas de saúde mental para a população em situação de rua, ênfase deve ser dada às necessidades de crianças e adolescentes. Com essas palavras, encerro essa participação com fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, como dizia Gonzaguinha. Vamos lá fazer o que será. Obrigada. Agradeço, doutora Luísa. Encerrando esse primeiro grupo de manifestação das autoridades, dos órgãos públicos presentes, eu chamo o doutor Danilo Lovisado do Nascimento, procurador-geral do Ministério Público do Estado do Acre. O expositor está à direita ao púlpito.
ministro Alexandre de Moraes, meus cumprimentos, excelentíssimo... Ele tem pele clara, é calvo na parte superior, tem cabelos curtíssimos, grisalhos, veste terno cinza, camisa branca, gravata azul clara. Encontro nesse auditório, em especial a população em situação de rua e os movimentos representativos da população em situação de rua. Deixo registrado... ADPF 976, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Nesse momento, para que a gente possa sintetizar a participação do Ministério Público do Estado do Acre. O Estado do Acre tem uma peculiaridade, né? O Estado mais na porção ocidental do Brasil. É um território de 164 mil quilômetros quadrados, tem uma posição privilegiada dentro da Amazônia brasileira, ocupa 4% do território da Amazônia brasileira e quase 2% do território nacional. Além disso, se encontra na região de fronteira com a Bolívia e o Peru e faz divisa interna com os estados do Amazonas e de Rondônia. Os índices de desenvolvimento no âmbito do Estado do Acre, infelizmente, são muito ruins. Nós estamos na terceira colocação entre os estados brasileiros com maior perda de qualidade de vida e o 24º lugar no ranking do Índice de Desempenho Socioeconômico. É óbvio que todas essas questões refletem diretamente na condição, na situação da população em situação de rua. E no Estado do Acre, obviamente, isso não poderia ser diferente. Nós temos essa peculiaridade fronteiriça, já sofremos com diversos fluxos migratórios, primeiro dos haitianos, depois dos venezuelanos, do povo indígena Warao. Então, a população em constante movimentação ali na região do Estado, o que causa muita dificuldade para a atuação do Ministério Público, certamente de todos os entes, na proteção dos direitos fundamentais dessas pessoas. Diante de uma estratégia específica de atuação, o Ministério Público do Estado do Acre, em 2013, instituiu um órgão auxiliar que se chama NATERA, o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial. Inclusive, esse órgão foi instituído pela doutora Patrícia, que se encontra aqui presente, durante sua gestão como Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, e o primeiro coordenador foi o Corregedor Nacional do Ministério Público, doutor Oswaldo Albuquerque, atualmente no CNMP. Esse órgão ele tem exercido uma função fundamental no amparo e na atuação relacionada à população. Em pauta, audiência pública para contribuição e esclarecimentos a respeito da conjuntura das populações em situação de rua no Brasil. Os problemas relacionados ao uso abusivo de drogas e mais as questões de transtorno psicossocial foram aqueles que foram objeto de tratativa inicial pelo NATERA. E depois, obviamente, se ampliou esse atendimento com vistas à proteção dos direitos fundamentais. Para organizar aqui, já que o tempo é muito curto e a ideia é trazer proposições, nós fizemos um documento que eu pretendo fazer a entrega. Dividimos as propostas do Ministério Público do Estado do Acre em colaboração nessa audiência pública em 3 eixos. Um eixo de políticas públicas, de direito à proteção socioassistencial, do Sistema Único de Assistência Social, de direito à saúde, no Sistema Único de Saúde, de direito à cidadania, moradia e educação e cultura, e de direito à segurança pública. Um outro eixo de acesso à justiça, com várias proposições. E um último eixo, que é o eixo de participação e controle social. Infelizmente, o tempo é muito curto, eu gostaria de ler todos esses tópicos aqui, mas eu vou deixar a proposição sintetizada do Ministério Público do Estado do Acre, que basicamente se concentra na percepção de que há uma necessidade de trabalhar o orçamento público, que foi muito diminuído nesse momento, e também
a atuação conjunta em todos esses eixos para que a gente possa ter uma atuação proativa de todas as entidades. Muito obrigado pela oportunidade. Se for possível, eu gostaria de entregar esse... Agradeço ao doutor Danilo, procurador-geral do Estado do Acre, as propostas e documento entregues por Sua Excelência serão juntados aos autos. Bem, nós encerramos assim o primeiro bloco das autoridades. Ministro Alexandre de Moraes. Públicos, e vamos dar sequência direto aos movimentos nacionais de luta, aos estaduais. Só queria fazer algumas observações aqui dos diagnósticos de algumas questões que demandam menos, eu diria, para falar no popular, menos dinheiro, né? Ou seja, questões que rapidamente podem ser encaminhadas. A questão dos documentos, que realmente é uma questão importantíssima. Isso é possível fazer. Eu pego o exemplo de São Paulo, quando eu fui secretário de Segurança Pública, nós fizemos um mutirão para aproximadamente 200 e poucas mil pessoas na questão prisional, mas com as maletas de identificação, para que todos pudessem ter o RG exatamente lá. A ideia era outra, era não só RG, mas para evitar RGs falsos e mandados de prisão que eram cumpridos erroneamente, mas isso é possível fazer sem grandes gastos, basta uma orientação e uma determinação. A mesma coisa, me parece aqui, e depois eu estou colocando isso para que os próximos que venham possam até refletir sobre isso e incluir outras sugestões, mas a questão da arquitetura hostil, a questão dos pertences, eu não diria só pertences, também a questão dos pets, né, de cachorros, que são retirados, né, e isso quem tem um cachorro, quem tem um gato, sabe que isso é de uma agressividade, né, retirar da pessoa muito grande. A arquitetura hostil, essa questão de retirar os pertences, isso passa não só por proibições legais e sanções, mas também, e foi tocado aqui a necessidade, de cursos de treinamento de relação entre o poder público e as pessoas nessa situação de moradia de rua. O poder público, essa é a verdade, às vezes não sabe tratar. E o treinamento dado, o ensinamento dado, foi um ensinamento mais de repressão, o ensinamento no sentido de tratar como uma atividade criminosa, foi tocado aqui, historicamente, as contravenções de vadiagem, esqueci a outra contravenção agora. Mendicância, porque foi revogada, né? Então, eu esqueci por causa disso só. Então, mendicância, eu fui promotor de justiça, né? Não sei se todos sabem, assim como o doutor Eduardo, que foi meu colega no Conselho Nacional de Justiça em 2005. Primeira composição do CNJ. O doutor Eduardo, não sei porque é do Ministério Público Federal, mas eu cheguei, como estagiário do Ministério Público, a oferecer denúncia por mendicância, vadiagem. Então, é uma cultura que vai sendo, obviamente, superada, mas há necessidade de cursos de treinamento nas entidades, nos órgãos policiais, nos órgãos da prefeitura. Isso também não demanda grandes investimentos, demanda uma determinação e uma estruturação. Assim como duas questões, essas são questões que precisam ser discutidas mais profundamente para verificar qual a melhor solução, a questão da conciliação da maternidade e os direitos da criança, e a questão das drogas, da internação, não internação, são duas questões importantes que precisam ser aprofundadas, né? A discussão precisa ser aprofundada. E paira nisso outras duas que eu anotei também aqui, uma que não demanda grandes investimentos, mas é necessário se realizar um censo
um censo não só numérico, mas qualitativo. O doutor Danilo colocou aqui a questão do Acre. Eu tenho certeza, e todos têm, que a situação da população em situação de rua no Acre é diversa da de São Paulo. Então, o tratamento tem que ser diverso. Então, deve-se saber quais as condições, o porquê, exatamente para que haja um encaminhamento maior. Às vezes, tratar todo mundo da mesma forma acaba não solucionando nada. E a questão mais grave, essa é complexa, porque determina investimentos, mas deve ser realizada, é a habitação. Não é de hoje, nos vários cargos que eu ocupei como secretário, eu defendo que, enquanto não houver habitação para todos, não se concretiza os demais direitos. Eu, várias vezes, ia na periferia de São Paulo, quando fui secretário de transportes, havia inundações, e nós vemos as crianças chegando da escola com uniforme, com mochilinha, com água até a cintura, a casa destruída, sem casa. Como essa criança vai estudar? Então, isso vale para todo. Quem não tem uma habitação, quem não tem um lugar para poder chamar de seu, vamos dizer assim, para impor a sua personalidade nesse local, isso fica muito difícil. E não são tantos, o número aqui, obviamente é um número excessivo em relação ao que nós gostaríamos, mas o número ligado à população brasileira não é um número que não possa ter um programa especial em relação a isso. Então, é importante situar esses pontos para que a gente vá desenvolvendo, ao longo da audiência pública, esses pontos. Então, vamos agora iniciar o grupo 2. Aqui tinha uma pausa, mas nós vamos sem pausa. Então, já vamos trocar o grupo 2. Então, tem 1 minuto para trocar. Agradeço a todos vocês aqui do primeiro grupo. Vocês sabem que pausa de 10 minutos vira 20, 25, né? E aí a gente não termina nunca. Não, isso. O ministro Alexandre conversa com um assessor. Nós vamos, de qualquer maneira, a um rápido intervalo aqui, o primeiro dessa audiência pública sobre a população em situação de rua no país. E voltamos em instantes com a apresentação do segundo grupo participante. Já, já. Estátua da Justiça Cega, fachada do STF. Em letras brancas, audiência pública.